Minha filha de 3 anos abriu, no Natal, um brinquedo rachado de loja de $1, enquanto os filhos da minha irmã desembrulhavam iPads, moletons de grife e cartões presente. Minha mãe riu. Eu me levantei, fui até o porta-malas, trouxe os presentes que eu tinha comprado, coloquei tudo sobre a mesa e disse: isso era para todos vocês, mas não é mais. A sala ficou completamente em silêncio até minha irmã estalar a língua, irritada. Era manhã de Natal, e minha filha estava sentada no tapete com uma boneca da Dollar Tree cujo braço já estava quebrado antes mesmo de ela tirar do plástico. Mesmo assim, ela sorriu. Esse é o jeito dela, doce, sem exigir nada, sempre tentando enxergar o lado bom. Vestia um pijaminha vermelho com renas e apertava aquele brinquedo quebrado como se fosse mágico. Do outro lado da sala, os filhos da minha irmã rasgavam camadas de papel caro, iPads, moletons e Easy, cartões presente de spa, jogos de Nintendo Switch, risadas, gritos, barulho. E ali estava minha mãe, sentada com o café na mão, sorrindo de canto, como se tudo fosse uma cena de sitcom. Quando minha filha levantou a boneca quebrada e perguntou se talvez houvesse outro presente para ela, minha mãe não disse nada. Apenas olhou para mim e riu. Aquele riso baixo e anasalado que ela sempre usava quando estava zombando de alguém. Eu não reagi na hora. Quis reagir, mas não queria estragar a manhã. Apenas sorri para minha filha e a ajudei a se sentar para brincar, mas por dentro algo se partiu. Deixe eu ser clara, eu tinha presentes para todos eles. Presentes pensados, não porcaria de loja barata. Semanas de planejamento, compras, embrulhos cuidadosos. Passei horas assando biscoitos, fazendo misturas de chocolate quente caseiras, escolhendo pequenos itens que cada um realmente gostaria. E sim, apesar de como normalmente sou tratada, fiz tudo isso porque ainda tinha alguma esperança. Uma esperança boba, teimosa. Mas quando minha filha foi ignorada de novo, algo mudou. Levantei sem dizer nada. Saí pela porta da frente em silêncio. Provavelmente acharam que eu ia dar uma volta ou atender uma ligação. Não. Fui direto ao porta-malas do carro, abri e fiquei ali por um segundo, olhando para a montanha de presentes embrulhados. Então peguei todos, um por um. Quando voltei, o caos nem tinha diminuído. O mais velho da minha irmã já montava o drone novo. Meu pai abria uma garrafa de vinho, brincando que era cedo demais, mas nem tanto. Joguei a pilha de presentes com força sobre a mesa de jantar. Isso chamou a atenção deles. Olhei para todos. Meu marido ficou imóvel, o rosto tenso, como se estivesse esperando eu perder o controle. Então eu disse: isso era para todos vocês, mas não é mais. Silêncio absoluto. Até minha sobrinha parou de abrir os presentes. Minha filha apertou a boneca contra o peito. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Minha irmã, bem, ela nunca soube lidar com o silêncio. Ela disse: talvez, se você não fosse tão sensível o tempo todo, as pessoas quisessem te incluir. Ela disse isso em voz alta, na frente dos filhos dela, na frente da minha filha. E antes mesmo de eu conseguir abrir a boca, outra pessoa falou. Meu marido. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não se conteve. Eu não sabia o que ele ia dizer. Sinceramente, nem tinha certeza se ele diria alguma coisa. Meu marido sempre foi o calmo. Silencioso no carro depois dos almoços de família. Sorrisos duros. Respostas curtas. Ele nunca gostou de confronto. Pelo menos não com a minha família. Eu costumava achar que ele só estava tentando manter a paz. Agora me pergunto se ele estava tentando me proteger do que aconteceria se um dia ele perdesse o controle. Dessa vez, ele perdeu. Ele se levantou devagar, olhou direto para minha irmã e disse: você realmente acha que isso é normal? Ficar sentada aí assistindo uma criança pequena desembrulhar um brinquedo quebrado enquanto seus filhos rasgam caixas de tecnologia e cartões presente de $100, e ainda rir disso. O clima da sala mudou. Ninguém falou nada. Minha irmã piscou, fez pouco caso e soltou algo como: ah, lá vamos nós. Então começou um dos discursos clássicos dela. Disse que eu estava sempre procurando um motivo para me fazer de vítima, que eu tinha escolhido essa vida, como se passar dificuldade financeira fosse um defeito de caráter.
Ela ainda falou do nosso apartamento, zombou do meu trabalho, disse algo sobre não ser culpa dela se nós não conseguíamos oferecer mais. E então ela passou dos limites. Riu e perguntou como era ser casada com alguém que trabalhava tanto para ganhar tão pouco. Eu não consegui dizer uma única palavra. Meu marido, que passou anos engolindo tudo em silêncio, simplesmente explodiu. Mandou ela calar a boca alto, direto, sem hesitar. Disse que ela era egoísta, manipuladora e cruel. Que passou anos fingindo ser uma mãe solteira pobre enquanto, nos bastidores, sugava ele financeiramente. Ele olhou em volta da sala e disse: "Vocês todos sabem que ela vem se aproveitando de mim, né? Eu pago as contas dela, compro material escolar para os filhos dela, conserto o carro, e mesmo assim ela tem a coragem de humilhar a minha filha no Natal." O silêncio ficou pesado. Minha mãe abriu a boca para dizer alguma coisa, nem sei o que, mas ele a cortou. "E você? Você ficou sentada aí e deixou isso acontecer. Todo ano é a mesma coisa. Vocês agem como se a nossa filha fosse invisível. Sabe de uma coisa? Acabou." Meu pai murmurou algo sobre não deveríamos lavar roupa suja na frente das crianças. Os filhos da minha irmã ficaram paralisados, assistindo a tudo se desenrolar como se fosse um reality show. Minha filha apenas parecia confusa, ainda segurando aquela boneca rachada como se fosse algo que valesse a pena guardar. Foi então que meu marido caminhou até a mesa de jantar e começou a recolher os presentes, um por um, calmo, firme. Não havia mais gritos, apenas um cansaço definitivo. Fiquei parada por um segundo e então peguei minha filha no colo. Minha irmã voltou a gritar, dizendo que estávamos exagerando, que estávamos estragando o Natal, que ela não tinha pedido ajuda nenhuma, que ele só tinha oferecido. Nós não respondemos. Saímos pela porta da frente levando todos os presentes que tínhamos levado. Ninguém nos seguiu. Não fomos para casa. Dirigimos direto para a casa do meu tio Ron, aquele que mora a 20 minutos da cidade. O mesmo que minha mãe sempre chama de fracassado porque se casou com uma mulher que trabalha em um posto de gasolina, como se isso fosse uma falha moral. Ron nunca fingiu ser rico. Mas a família dele sempre nos fez sentir bem-vindos, mesmo quando a minha própria não fazia. Chegamos sem avisar, com o porta-malas cheio de presentes. Contei rapidamente o que tinha acontecido. Ele não pediu detalhes. Apenas abriu a porta e mandou a gente entrar. Dei aos filhos dele os presentes que eu tinha comprado para os meus sobrinhos. Alguns não eram exatamente do tamanho certo, mas isso não importou. Um kit de maquiagem que era para minha sobrinha foi para a filha adolescente dele, e ela amou. Minha filha sentou no chão com outras crianças e, pela primeira vez naquele dia, riu de verdade. Comemos biscoitos, tomamos café, conversamos. Pela primeira vez em anos, parecia Natal. Naquela noite, no caminho de volta para casa, minha filha adormeceu com um bengala de doce na mão, ainda segurando a boneca quebrada, mas agora cercada por outros brinquedos que realmente funcionavam. E algo dentro de mim ficou mais leve. Não exatamente feliz, mas mais leve. Na manhã seguinte, acordei com uma sequência de chamadas perdidas. Foi aí que tudo realmente começou a desmoronar. Antes mesmo do sol nascer, meu celular começou a vibrar. No início, ignorei. Fiquei deitada olhando para o teto. Minha filha dormia entre nós, as mãozinhas próximas ao rosto, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido, e eu sentia que as consequências estavam só começando. A vibração não parava. Quando finalmente peguei o telefone, havia 12 chamadas perdidas, 5 da minha mãe, 7 da minha irmã. Mensagens empilhadas uma atrás da outra, como se alguém estivesse tentando ganhar uma discussão antes que o outro acordasse. Meu estômago afundou. A primeira mensagem da minha mãe dizia que tínhamos desrespeitado a família, que meu marido tinha passado dos limites e envergonhado todo mundo, que eu tinha exagerado por causa de um brinquedo bobo, que o Natal deveria ser sobre família e perdão, não sobre mágoas nem drama. Não havia uma única menção à minha filha. As mensagens da minha irmã eram mais longas. Mais raivosas. Ela me acusava de ser manipuladora, dizia que eu tinha virado meu marido contra ela, como se ele fosse um soldado sem mente própria que eu tivesse enviado para a guerra. Disse que eu era invejosa não só do dinheiro dela, mas da vida dela, dos filhos, do status dela dentro da família.
Ela disse que eu sempre me senti excluída e que aquilo não passava de um chilique meu porque ninguém ligava para mim. E então veio a frase que me fez passar do limite: sua filha vai crescer achando que o mundo deve alguma coisa a ela, e isso é culpa sua. Entreguei o telefone ao meu marido. Eu não conseguia ler mais uma palavra. Ele nem piscou. Apenas olhou para mim e disse: é isso. Acabou. Achei que ele estivesse falando da briga, que daríamos um tempo e esperaríamos as coisas esfriarem. Mas ele queria dizer outra coisa completamente diferente. Ele queria dizer acabou de verdade. Sem mais dinheiro. Sem mais pagar aluguel. Sem mais transferências no Venmo quando o cartão dela fosse recusado. Sem mais compras só até a próxima semana. Sem mais ajuda com material escolar, conserto do carro, decoração de festa de aniversário ou taxas inesperadas. E não era pouca coisa. Ele abriu os extratos bancários e me mostrou. Estava enviando dinheiro para ela todo mês havia mais de 3 anos. Ela nunca disse obrigada. Nenhuma vez. E ele nunca me contou o quanto realmente era, porque dizia que não queria que eu sentisse que tínhamos que escolher. Mas agora, não. Ele estava escolhendo. Ele mandou uma única mensagem para ela: você está cortada. Já tirou o suficiente de mim e tratou minha família como se não fosse nada. Se vira sozinha. Em seguida, bloqueou. 10 minutos depois, minha mãe ligou. Ele atendeu no viva voz. Ela nem perguntou se estávamos bem. Começou a chorar não lágrimas de verdade, mas aquele choro de culpa. Disse que aquilo estava destruindo a família. Que minha irmã era uma mãe solo fazendo o melhor que podia. Que o surto do meu marido tinha causado um dano irreparável. Ele esperou ela terminar. Então disse: engraçado, você não achou que era prejudicial quando sua neta abriu um brinquedo quebrado enquanto todo mundo abria iPads? Silêncio. Ele continuou: há anos você arruma desculpas para ela, para o comportamento dela, a atitude dela, o egoísmo dela. Você deixou ela insultar minha esposa na frente de todo mundo e ainda riu como se fosse piada. Chega de fingir. Se você quiser ter um relacionamento com a gente, isso vai ter que ser diferente. E desligou. Fiquei um tempo sem dizer nada. Só olhei para ele, tentando entender quem era aquele homem. Essa versão calma, focada, protetora do homem com quem me casei. Naquele momento, me senti mais vista do que em 5 anos inteiros. O resto do dia foi silencioso. Minha filha coloria na mesa da cozinha enquanto arrumávamos a bagunça do dia anterior. A casa parecia mais leve, como se algo tóxico tivesse sido sugado para fora. Mas eu conhecia minha irmã. Ela não ia aceitar isso em silêncio e não aceitou. Na quinta-feira, as mensagens de parentes em comum começaram a chegar. Pelo visto, minha irmã andava ligando para as pessoas, dizendo que estava sendo cortada financeiramente porque ousou dizer o que pensava, se pintando como vítima, dizendo que meu marido era emocionalmente instável e que eu estava tentando destruir a família. Mas ela cometeu um grande erro. Esqueceu de quantas pessoas devia dinheiro. Porque, assim que se espalhou a notícia de que ela vinha vivendo às custas do meu marido havia 3 anos, começaram a surgir conversas muito interessantes. Conversas que ela não conseguia controlar. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha todas as cartas na mão. Na noite de quinta-feira, parecia que alguém finalmente tinha acendido a luz em um quarto que esteve escuro por anos. Meu celular começou a vibrar, não com mensagens furiosas como eu esperava, mas com mensagens confusas. Primos, uma tia com quem eu mal falava, até alguém que eu não via desde o meu casamento. Eles não estavam pedindo desculpas. Não estavam dizendo que eu tinha passado dos limites. Estavam fazendo perguntas. É verdade que seu marido ajudava financeiramente sua irmã? Há quanto tempo isso acontece? Vocês estão bem? Então uma mensagem me gelou. Era do meu primo Jake. Ele enviou capturas de tela, capturas reais. Mensagens da minha irmã pedindo dinheiro no ano passado para uma suposta emergência médica. Em seguida, ele escreveu: ela disse que era urgente. Nunca recebi o dinheiro de volta. Não queria tocar no assunto, mas depois do que aconteceu no Natal, me sinto um idiota. Ele não foi o único.
Ao longo do dia seguinte, mais pessoas admitiram em silêncio que também tinham ajudado: dinheiro para aluguel, contas de luz, material escolar. Nenhum deles sabia do outro. Ela tinha jogado com todos separadamente, sempre com uma crise, sempre com uma história. E, mesmo assim, conseguiu chegar ao Natal agindo como se fosse superior. Mas a mensagem mais inesperada veio na manhã de sexta-feira. Era do ex dela, o homem que ela passou anos destruindo com histórias. Segundo ela, ele era inútil, ausente, um pai irresponsável que não ligava para os filhos. Eu tinha ouvido isso tantas vezes que parei de questionar. Ele me escreveu dizendo que não queria drama. Disse que tinha ficado em silêncio por anos pelo bem das crianças. Mas agora minha irmã estava dizendo às pessoas que meu marido tinha abandonado ela financeiramente, e isso cruzava um limite. Então ele enviou provas, comprovantes de pensão alimentícia pagos regularmente pelo Estado. Anos de pagamentos. Sem falhas, sem desculpas. Ela vinha recebendo pensão todo esse tempo e, ainda assim, continuava pegando dinheiro do meu marido, dos primos, de qualquer pessoa que se sentisse culpada o suficiente para ajudar. Fiquei olhando para o telefone. Não senti vitória. Senti enjoo, como se finalmente tivesse visto o quadro completo de algo em que eu estava dentro havia anos sem perceber. Não compartilhei as capturas de tela. Não a confrontei. Não precisei. A verdade começou a se espalhar sozinha. Os grupos de conversa ficaram em silêncio. As pessoas pararam de defendê-la. Um primo a removeu completamente do convite de um evento de família. Outro postou algo vago sobre ajudantes que acabam se queimando e todo mundo sabia de quem se tratava. Então, no sábado à tarde, outra coisa aconteceu. Um pacote apareceu na nossa varanda. Sem endereço de remetente. Dentro, havia um moletom novinho para minha filha. Rosa claro, macio, do tamanho certinho, ainda com a etiqueta, dobrado com cuidado, como se alguém realmente tivesse dedicado tempo àquilo. No fundo da caixa, havia um bilhete pequeno: desculpa pelo Natal. Sem explicações, sem desculpas, sem justificativas. Só isso. Fiquei sentada no sofá por um bom tempo segurando o moletom. Minha irmã não pede desculpas. Ela reescreve a história até você começar a duvidar da própria memória. Aquilo não combinava em nada com ela. E foi aí que caiu a ficha. Não era arrependimento. Era pânico. Naquela noite, depois que nossa filha dormiu, meu marido abriu o aplicativo do banco. Ele não estava bravo. Não estava emotivo. Estava metódico. Mostrou uma lista de transferências recorrentes. Uma delas não era para minha irmã. Era para minha mãe. Valores pequenos. Mensais. Silenciosos, por anos. Senti o peito apertar. Ele disse que ela sempre apresentou aquilo como ajuda só até as coisas se estabilizarem. Compras de mercado. Uma conta aqui e ali. Sempre em segredo, sempre como algo temporário. Ele me olhou e disse: eu não te contei porque não queria que você sentisse que devia alguma coisa a eles. E foi nesse momento que percebi algo que fez minhas mãos tremerem. Isso não era só sobre minha irmã ser arrogante ou cruel. Era um sistema. Uma família que dependia de nós financeiramente enquanto ria de nós socialmente. Aceitavam ajuda enquanto nos tratavam como elo fraco. E no instante em que essa ajuda desapareceu, tudo começou a rachar. Meu marido fechou o aplicativo e disse: eu terminei de sustentar pessoas que não respeitam minha esposa nem minha filha. Eu acreditei nele. E, pelo pedido de desculpas repentino, pelos grupos em silêncio e pela maneira como todos começaram a tentar salvar a própria imagem, todo mundo mais também acreditou. O silêncio não durou. Nunca dura em famílias como a minha, construídas sobre segredos, favores e manipulação disfarçada de tradição. Por alguns dias depois que o moletom chegou, parecia que talvez, só talvez, algo estivesse mudando. Sem mensagens, sem ligações, ninguém aparecendo ou fingindo que nada tinha acontecido. O silêncio era alto, mas não parecia ameaçador. Parecia medo. Mas eu deveria ter sabido melhor. Foi no domingo à noite que descobri o que realmente estava acontecendo.
Minha prima Melissa, aquela que sempre se manteve neutra, que via os dois lados havia anos, mas nunca mexia no vespeiro, me mandou uma mensagem. Ela disse apenas: "Acho que você precisa ouvir isso." Em seguida, enviou um áudio. Era uma gravação de uma conversa entre minha irmã e minha mãe. Como a Melissa conseguiu aquilo, nunca vou saber. E nem perguntei. Sentei à mesa da cozinha enquanto meu marido dava banho na nossa filha, celular na mão, o estômago embrulhado. O áudio começava no meio de uma risada. Minha irmã dizia: "Eu até acho que eles estão arrependidos." Dá para acreditar? É só dar mais algumas semanas. A Amanda sempre cede primeiro. Vai voltar rastejando como sempre, principalmente quando ficar sem babás. E então minha mãe, a minha própria mãe, respondeu: "Ela precisa mais da gente do que a gente precisa dela. Deixa rolar. Deixa eles terem esse pequeno surto. Eles vão voltar atrás. Sempre voltam." Senti um frio tomar conta de mim. Meu corpo ficou imóvel, mas minha mente disparou. Não porque aquilo fosse surpreendente, mas porque era a confirmação. Todos aqueles anos eu achei que estava sendo paranoica, dramática, exagerada. Não. Eu só estava sendo desmontada aos poucos por pessoas que contavam com o meu silêncio. Enviei o áudio para o meu marido sem dizer uma palavra. 20 minutos depois, ele entrou na cozinha com o telefone na mão e disse: "Acabou." Naquela noite, ele abriu o laptop, puxou os extratos bancários dos últimos 5 anos e começou a organizar cada pagamento que já tinha feito para eles. Aluguel, dinheiro para mercado, consertos emergenciais de carro, despesas inesperadas que sempre apareciam perto dos feriados, pequenas transferências que, somadas, davam milhares. Ele não ficou emotivo. Não desabafou. Apenas montou uma lista. Depois escreveu um e-mail curto. Anexou a lista e escreveu: "Em anexo está o registro do apoio financeiro que fornecemos nos últimos anos. Considerem isso final. Não entrem em contato conosco para mais ajuda. Daqui para frente, escolhemos investir em pessoas que respeitam nossa família." Então apertou enviar para minha irmã, para minha mãe e para meu pai. Ficamos sentados em silêncio por um bom tempo. Senti como se finalmente pudesse respirar fundo. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque, enfim, tínhamos chamado as coisas pelo nome. Mas minha irmã ainda não tinha terminado. Não ainda. Na manhã seguinte, meu marido me ligou do trabalho. Ele disse: "Ela está aqui." Achei que fosse brincadeira. Não era. Ela tinha aparecido no escritório dele com os filhos no banco de trás do carro. Sem aviso, sem vergonha. Ficou do lado de fora do prédio e mandou mensagem pedindo para ele sair. Disse que só queria conversar. Ele saiu, mas não a convidou para entrar. Ela começou a chorar. Não o choro de quem está arrependida, mas o choro de quem perdeu o controle do jogo. Disse que estava passando por dificuldades. Que o corte do dinheiro a estava colocando numa situação ruim. Que não esperava ser cortada de uma vez. Que tinha cometido erros, mas era família. Então veio a frase: "Você não pode me abandonar depois de tudo que eu passei." Ele disse para ela ir para casa. Naquela noite, ela me mandou uma sequência de mensagens. A última dizia apenas: "Por favor, não faça isso comigo." Eu não respondi. E acho que aquele silêncio a assustou mais do que qualquer coisa. 2 dias depois, ouvimos uma batida na porta. Abri e congelei. Ela não estava ali. Mas a filha dela estava, segurando um cartão escrito à mão, se mexendo de forma constrangida. Eu a deixei entrar, dei um biscoito para ela, e ela me entregou o envelope. Minha irmã tinha escrito uma carta. Uma carta longa. Dizia que estava arrependida, que sentia vergonha, que se sentia encurralada e não sabia como consertar o que tinha quebrado. Pedia se poderíamos nos encontrar, só nós duas, para conversar. Eu não sabia o que responder. Meu marido não me disse o que fazer. Apenas falou: "Agora a decisão é sua." E, pela primeira vez em anos, realmente era. Eu ainda não tinha respondido quando recebi outra mensagem. Mas essa não era da minha irmã. Era de alguém com quem eu não falava havia mais de um ano.
uma amiga distante da família, que costumava ser próxima da minha mãe antes de se afastar em silêncio. Ela escreveu: ouvi algo na casa da sua mãe na semana passada. Não era para eu ouvir. Você precisa saber o que estão dizendo sobre você. O que ela me contou mudou tudo. A mensagem veio tarde demais para ser casual. Eu estava deitada na cama ao lado da minha filha dormindo, passando por receitas que eu nunca faria em casas que eu nunca poderia comprar, tentando ignorar o silêncio pesado da casa. Meu marido ainda estava acordado na sala, passando por e-mails. O brilho do laptop mal aparecia no corredor. Então vi a notificação. Era da Lorraine, antiga amiga da minha mãe. Do tipo de mulher que sempre soube quando falar e quando ficar fora das coisas. Eu não ouvia falar dela havia mais de um ano. Apenas uma foto pequena de perfil, uma mensagem não lida, e um nó se formando no meu estômago antes mesmo de eu abrir. Ela escreveu: Amanda, sinto muito por ser eu a te contar isso. Ouvi algo na casa da sua mãe na semana passada e não consegui esquecer. Você merece saber. Li essa parte 3 vezes antes de tocar na próxima linha. Ela continuou: sua irmã e sua mãe estavam conversando na cozinha. Eu estava no corredor procurando minha bolsa. Acho que elas não sabiam que eu ainda estava ali. Queria não ter ouvido, mas ouvi. Então ela citou. Palavra por palavra. Minha irmã tinha dito: é só dar tempo. A Amanda sempre acha que as pessoas mudam. Ela vai ceder, como sempre. E então minha mãe riu e disse: ela precisa da gente mais do que imagina. Deixe ela fingir que está brava. Logo vamos estar de volta. É só entrar no jogo. A carta de desculpas tinha sido um movimento inteligente. Elas estavam falando da carta, do moletom, do cartão que a filha dela levou até a nossa porta. De todos os momentos em que eu fiquei debatendo se acreditava que algo dentro da minha irmã tinha realmente rachado, se pessoas como ela que manipulam com a mesma facilidade com que respiram algum dia sentem arrependimento de verdade. Acontece que elas só estavam jogando o jogo longo. Lorraine disse que não queria mexer no vespeiro, que tinha guardado aquilo por uma semana, esperando que a sensação passasse. Mas quando ela viu minha filha, alguns dias antes, em uma festa de aniversário, girando com um vestido brilhante e o rosto pintado, algo dentro dela mudou. Ela disse que parecia errado ver uma criança tão inocente ser envolvida em algo tão calculado. Essa foi a palavra que ela usou: jogo. E ela estava certa. Era exatamente isso que sempre tinha sido. Um jogo que eu não deveria ganhar. Um jogo que eu nem deveria enxergar com clareza. Eu não